Sempre uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Um privilégio. Parece um clichê todas as pessoas falarem, pelo menos os pregadores, quando vão para o púlpito, dizerem que estão nervosos, né? Hoje é especial, porque eu fico um pouco nervoso, mas hoje a palavra veio com um peso tão grande. Nós vamos falar hoje sobre a unidade, uma impossibilidade humana. Esse é o tema que nós vamos falar. Se nós estivéssemos numa associação de moradores, se nós estivéssemos num campo de futebol, talvez promovendo o nascimento de uma empresa, e a gente dissesse inicialmente que a unidade seria imprescindível para que as coisas acontecessem, diante dessa assertiva unidade, uma impossibilidade humana, nós iríamos todos ir embora, né? Nós íamos ir embora, porque então, se eu constato haver uma impossibilidade de alcançar um objetivo, ou alcançar alguma coisa que é imprescindível, que é importante, né? É uma condição para que algo se realize, então eu já sou desestimulado a não prosseguir. Nessa manhã eu queria comunicar para a igreja que eu organizei esse pensamento em torno desse tema, unidade, uma impossibilidade humana, fazendo algumas conjecturas a respeito das dificuldades da consecução dessa unidade, algumas barreiras que se opõem à unidade da igreja. Também pensei na possibilidade da gente pensar da relação de Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo, como paradigma, como o referencial de uma unidade. E, por último, pensei na possibilidade na realidade, como a igreja expressa essa unidade. Então, nós organizamos o pensamento dessa forma. Eu vou aqui acionar aqui meu relógio, para a gente não se alongar, porque uma coisa que eu prometo, mas nunca faço, é não falar muito. Nas nossas reuniões, o Elias está rindo ali com ele, já vem lá o Batista querendo falar, né? Mas eu escolhi um texto bíblico muito interessante, é o texto de João. Esse texto tem uma carga devocional muito grande. Ele é intimista para você. É o livro que mais levou gente à conversão, foi o livro de João. Inclusive, o seu autor é reconhecido como sendo o autor, porque não fala o nome dele, mas fala aquele a quem Jesus amou. Ele tem uma carga devocional, ao mesmo tempo que tem uma carga teológica muito pesada também. João, ao escrever esse livro, ele escreve, segundo os historiadores, a partir de Éfeso. Ele tem um público, os judeus, principalmente os convertidos de fala grega. E ele tem um segundo objetivo, é dialogar com algumas teologias, algumas heresias, na realidade, que aconteciam naquela época, especialmente o gnosticismo, né, que concebia a ideia de que o mundo foi criado, que tudo foi criado por um ser inferior, por um ser mau, por um ser ignorante. A filosofia vai nominar como um demiurgo,
e eles entendem que a alma humana estaria aprisionada, então, nesse mundo, precisando ser libertada desse conhecimento, e que Jesus, então, é visto como um mestre espiritual que vai revelar esse conhecimento, então. Existe uma outra vertente, que se conhece como docetismo, alguns vão falar sobre o gnosticismo docético, vai falar sobre que Jesus era como se fosse um fantasma, ele não possuía um corpo real. E aí, outro dia, eu conversando com a Vandinha a respeito, né, do hino que a gente canta, e semelhante a um homem. Então a gente vê que há um conteúdo, de certa forma, que a gente precisa ficar com os olhos atentos. A gente canta porque... Mas a igreja precisa entender que, na realidade, ele não era semelhante a um homem, ele era um homem. Né? Então, João, ele vai ter também a função, na realidade, de, através do livro, revelar Jesus Cristo como Salvador, como Messias, não com essas distorções que haviam na época. Basicamente, então, a gente tem isso a respeito do livro que eu escolhi. Nós vamos especificamente estar trabalhando o texto de João 17, 11. Eu tinha falado para a mídia colocar 11, 20 e 23, mas gostaria de pedir, quando fizesse o destaque, fizesse de 12 e 15 também. Semana passada, nós nos debruçamos na palavra do pastor Josimar a respeito do Pai segundo o coração de Deus. E ele destacou uma impossibilidade, em tese, uma impossibilidade, que se concentra na imperfeição humana. Na imperfeição humana. De noite, na palavra do pastor Edilson, ele destaca, na realidade, ele vai destacar que, apesar dessas imperfeições, o Senhor nos convida para um grande plano divino, revelador de Jesus Cristo para a humanidade, ao que ele chama de grande arcabouço organizado. Na última vez que eu tive a oportunidade de comunicar a palavra com os irmãos, nós falamos sobre a fé viva, e ficou claro que falamos sobre a salvação que vem pela graça, o favor imerecido. Nós falamos que a salvação não vem das obras. Nós também falamos que a fé sem obras é morta. Nós falamos também que sem fé é impossível agradar a Deus. E talvez você esteja aqui, não sei se você está aqui a primeira vez, algo que lhe faltava, essa busca de se comunicar com o transcendente, porque talvez você tenha se relacionado no âmbito material das nossas relações humanas normais, e você não tenha encontrado sentido, de maneira que você, de alguma forma, tem sido convidado no seu interior de fazer essa busca ao que é transcendente, e a gente chama de Deus, Jesus, o Espírito Santo. Nós temos a ideia que, então, a partir dessas abordagens, que se a nossa igreja tem fé, amém. Se a nossa igreja é uma igreja de grandes obras, e agora nós vimos aqui um retrato, um recorte a respeito do que a sua igreja faz através do ministério ali, da academia, do Herman. Então, louvado seja Deus por isso, pela fé, pelas obras que o Senhor realiza. Mas essa igreja
se ela se projeta de forma intencional para a unidade, conforme proposto pelo texto que a gente vai ler. Cristo, na realidade, passa a ser conhecido não só como o Cristo da história, como alguém bom, alguém que serve de padrão de comportamento, alguém que é tido como uma boa pessoa, um ser iluminado, mas essa ideia da unidade, ela vai revelar Cristo como o Salvador, como o Messias prometido. Portanto, fica cristalina a ideia de que a unidade é quem revela que Cristo é, quem Cristo é, e vocês vão ver através do texto que a gente separou. Então, o maior desafio que a gente tem dentro desse arcabouço, que o pastor Edilson lembrou, esse arcabouço organizado, desse plano organizado, o maior desafio que temos, então, é sermos um. E ser um significa ter propósitos comuns e irrestrito amor, união profunda, constante na missão. E se assim o for, somente pela perspectiva humana, essa unidade, em tese, seria impossível. Especialmente se a gente estivesse trabalhando o texto lá de Gálatas ou o texto de Provérbios, que elenca uma série de facetas do fruto da carne e do fruto do Espírito, fazendo uma comparação. E normalmente, quando a gente está no ambiente eclesiástico, o que mais povoa o nosso coração e a nossa mente é algo que alguma coisa gira em torno da imoralidade, a libertinagem, a questão da idolatria, e realmente, isso tudo que eu falei está dentro das obras da carne. Mas, para espanto da gente que se debruça no texto, há outros elementos que se colocam como barreira para a unidade. É o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, a inveja. O texto de Provérbios vai dar um peso maior e aterrorizante para a igreja de Cristo. O texto vai dizer assim: estas coisas o Senhor odeia. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Mas tem uma 7ª que o Senhor abomina. São elas. Vamos contar: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras. E qual é a 7ª? O que semeia contendas entre os irmãos. Então, diante de mais alguns elementos que a Bíblia nos traz, diante das imperfeições que foram destacadas naquele domingo passado, e diante desse número de empecilhos que talvez pudessem nos alcançar, e vez por outra, essa obra da carne visita o coração da gente, na nossa humanidade, isso a gente não pode negar. A gente diria que então nós estamos efetivamente diante de uma impossibilidade. Mas a mesma palavra
que nos alerta a respeito dessas dificuldades, ela aponta para um caminho, para uma saída, para uma solução, para um movimento de forma intencional, para que, de alguma forma, a gente alcance a unidade. E eu queria pedir para a comunicação projetar o texto. João 17, capítulo 17, versículo 11, o 12, o 15 e depois do 20 ao 23. 11 está ali. Não ficarei mais no mundo. Isso é uma oração que Jesus faz a Deus. E ele diz assim, e João vai registrar essa oração. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. 12. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei, no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Nessa ocasião aqui, Jesus está orando por todos nós. Então, se você não sabia, Jesus, ele elevou aos céus pensamento em oração, clamando por algo que ia acontecer num futuro longínquo e alcançar o coração de todos nós, da sua igreja. 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Vamos orar. Deus amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra, ó Deus, que ela já possa, meu Pai, como já é de se esperar, fazer a obra em cada um dos corações que a ouviu, ó Deus. Que o Senhor possa nos usar nesse tempo para trazer clareza para os teus propósitos nesse lugar. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, então, lá no versículo 11, ele fala que ele já está partindo. E ele na segunda frase, ele vai falar assim: Pai Santo, protege-os em teu nome. Imagina um filho pedindo: Pai Santo, Paizinho, com carinho, assim, por nós. Porque vocês, como eu falei, a oração foi feita também por nós. Eu te peço que proteja-os. Isso quer dizer que, para a consecução da unidade e a unidade da igreja, há necessidade da intervenção do Deus Pai, do Deus Espírito Santo no nosso meio. Seja protegendo inclusive de nós mesmos. Às vezes nas orações que eu saio de casa, aquela oração básica do carioca: livra-me de todo mal, das balas perdidas, dos acidentes, né? Não é assim que a gente faz? Eu incluo assim: livra-me de mim mesmo.
A minha atividade, eu trabalho com execução fiscal e eu não sou muito bem recebido, né, normalmente. Posso falar, pastor Gemuel? Posso? Eu cumprindo um mandado, eu queria procurar saber a respeito de uma pessoa, e aí eu fui no endereço e queria saber, João da Silva, né? João da Silva. Aí o porteiro falou assim, o zelador falou assim, não, João da Silva não mora aqui, esse que já foi embora, já se mudou. E eu perguntei assim, então quem reside atualmente? Só para robustecer as minhas informações ali. E aí ele falou assim, Gemuel. Eu falei assim, eu não vou perder essa oportunidade. Aí eu já fiz uma brincadeira com ele lá, e quem me atendeu foi o pastor Gemuel, e aí me explicou mais e eu pude certificar. Mas é isso. Protege-os, e eu sempre falo nessas minhas orações, eu acrescento a ideia de proteger de mim mesmo. Porque se eu consigo ter tranquilidade no exercício da minha atividade, se eu consigo respirar um pouquinho mais antes de ter uma palavra áspera, se eu consigo ter ouvidos quando a pessoa fala assim, se fosse o outro, não ia me achar, mas como sou eu, não sou bandido, não sou isso, aquilo, aquelas conversas que a gente já sabe, já normal, natural. Então, eu peço para que me proteja. Essa proteção é uma proteção divina, proteção de pensamento, proteção do coração, dos ideais que a gente traz no coração de vingança, de maldade, porque na nossa humanidade, dependendo de onde você trabalha, como você foi instruído, a gente brinca no meio do direito lá, da área jurídica, diz que não existe advogado burro e bobo. Ele morre no nascimento, porque não existe. E então você ali, ele é forjado a articular, a pensar, a montar uma estratégia, a ter sempre uma defesa, uma linha de raciocínio. E quando a gente se depara com as coisas da igreja, há de ter um trabalho muito grande do Espírito Santo, para que ele, tomando o coração, você não reverbere no seio da igreja nenhum daqueles comportamentos mais duros. É como se fosse um policial, um militar que também tenha a dureza do dia a dia, vai encrudecendo a conduta da pessoa, para que ele não traga para esse ambiente de comunhão algo que comprometa a unidade. Porque essas malícias, essas maldades que se tem, por exemplo, no exercício da atividade sindical, em que há um partidarismo, em que você tem que pensar de um jeito, pensar de outro. Quando você vem para o seio da igreja, a ideia é que você se permita ser cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa falar mais alto que você. Se há, de um lado, uma possibilidade humana de sermos um, por conta das nossas imperfeições, do outro lado, Deus Todo-Poderoso, que me protege, Ele deseja e vai fazer com que sejamos um. Versículo 12 e o versículo 15 vão falar que Jesus, enquanto estava conosco, protegia e guardava, revela efetivamente a unidade, que a unidade é uma tarefa ativa de Jesus no seio da igreja. O Senhor tem interesse na unidade da igreja. E quando nós vimos as orações e as manifestações, o Romão lembrou aqui em suas palavras o quanto é bom ver a igreja unida, a igreja acontecendo, a igreja sendo igreja e não parando, porque isso só acontece porque essa ideia da continuidade, ela, principalmente ao que todo mundo diz que a igreja era uma coisa para não dar certo, isso só acontece
por conta da ação do Espírito Santo. Não existe intelecto, não existe articulação, não existe sabedoria humana que pudesse conter e fazer com que a igreja dele fosse unida, a despeito dos pensamentos diversos, das formações diversas, das condições sociais, o pobre, o rico, aquele que está desempregado, se unisse em torno de um propósito, se não fosse através do Espírito Santo de Deus. Portanto, a unidade tem uma natureza puramente espiritual. Agora, me parece que o versículo 21, eu queria que destacasse, que traz uma responsabilidade para a nossa igreja, para a igreja espalhada no mundo, para a relação que a nossa igreja estabelece com outras igrejas, para a relação que a nossa igreja estabelece com outras denominações. A gente pode divergir nas ideias, no escopo teológico, mas jamais na irmandade, na unidade. O versículo 21 cala o meu coração, porque ele diz assim, ó, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti. Então, ou seja, ele coloca essa referência de como ser uno a partir da relação que ele estabelece com o Pai. E diz assim, que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja é quem vai revelar efetivamente que aquele homem chamado Jesus, que morreu na cruz, é o Salvador, é o Messias vindo da parte de Deus, é o Filho de Deus. Não existe outra forma de nós comunicarmos esse Cristo se não for através da unidade. Essa igreja, ela pode fazer muita coisa. Ela pode ter um braço missional, ela pode ter vários braços missionais, ela pode ser uma igreja de fé em que a gente suba aqui e que milagres aconteçam, mas se essa igreja não tiver a intencionalidade e a participação minha e sua de sermos um, nós não comunicaremos. Ou seja, esse algo que é espiritual, que convence um homem, através do Espírito Santo de Deus, não acontece. Versículo 22 diz assim, ó, fala de glória. 22 está lá. Deles a glória. Quando a gente vai debruçar lá para estudar, quando ele diz assim, deles a glória, ele está dizendo assim, ó, é um processo de nascimento, de morte, de ressurreição e de ascensão. Tudo aquilo que eu falei que eu era, eu provei que era. E tudo aquilo que eu falei que ia acontecer, aconteceu. Eu dei-lhes essa glória. O versículo 23, esse é maravilhoso. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A despeito dessa glória que contempla a cruz, o Senhor Jesus continua dizendo, Senhor, o Senhor me amou, o Senhor me amou. Eu fui para a cruz, mas o Senhor me amou e me ama. A cruz não é interpretada por Jesus
como um abandono ou como um ato de desamor de um Deus mau. A unidade nos outorga isso, a nitidez de propósitos. Quando você é um, o outro pode até falar alguma coisa para você que em tese seria interpretado como algo ruim. Mas quando você é um, a interpretação, ela vem do Espírito. E o Espírito revela exatamente o contrário. O versículo 23 fala também dessa plena unidade que nos parece que é algo crescente. Que é algo que a partir das nossas relações, quando elas são firmadas em Cristo Jesus, quando você deixa o seu coração ser invadido pelo Espírito Santo de Deus, você vai alcançando essa comunhão, e essa comunhão vai gerando, vai transformando você em outro ser, e o outro em outro ser também, e o teu olhar já não passa a ser o mesmo que você tinha, e a ação do Espírito Santo, através do fruto que é gerado em nós, que é a questão da longanimidade, mansidão, paciência, é tudo exercitado no contato, nas inter-relações. Ou você acha que um pastor ou um líder de uma igreja é uma pessoa perfeita? Longe disso. Quando descemos para a mesa, é que a gente vê as imperfeições. Mas o amor que nos alcança faz com que nessa mutualidade eu acrescente algo no outro e esse outro acrescente algo em mim, para que um dia, tendo passado por essa vida, eu seja glorificado. Eu esteja num corpo glorificado para habitar com o Pai. É assim que acontece. A igreja precisa ser esse lugar que Ariovaldo Ramos diz que é um lugar também terapêutico. É um lugar de salvação, mas é um lugar também de cura terapêutico. Não é um lugar onde você fique o tempo todo, né, com aquela sua característica. Não tem transformação, não tem mudança de caráter. Eu continuo sendo brabo mesmo, ou braba, e tudo que vem na minha cabeça eu falo. Esse não é o lugar. Para permanecer assim, não. É o lugar de transformação, mas você só consegue se transformar se você permitir. E permanecer. Se permitir e permanecer. E em permanecendo, você não só é transformado, como transforma o outro. Porque faz com que o outro tenha paciência. E a paciência vai gerar uma série de outros outros atributos que são importantes na nossa relação. Eu ouvi eu não me lembro agora, comentarista falando a respeito que quando nós nos tornamos um na perspectiva humana, o que acontece? É através do casamento? Há o nascimento de um novo ser. Quando a igreja é una, ela faz brotar sonhos, faz com que novos tempos aconteçam. Há uma produção daquilo que o Eterno desejou.
faz com que esse desejo aconteça. É o nascimento de um novo momento, novas coisas no seio do Senhor, da igreja do Senhor. Enquanto a gente estiver aqui, é bem verdade, então, que essa unidade ela vai estar sempre em construção. Então, nós já estamos saindo da ideia de uma impossibilidade para algo que seja, que é possível, mas que ainda não está perfeito. E enquanto a gente estiver aqui, assim o será. O versículo 23, ele vai prometer que a gente vai ter condições de viver essa plenitude em algum tempo, em algum momento. Aos que a maioria entende que essa plenitude nós conseguiríamos só no céu, com o Senhor. O que fica claro também é que, para alcançar essa unidade, o que se leva em conta não é a nossa imperfeição e nem são as nossas diferenças. Então a unidade, ela vai considerar, para efeito de sua existência, o elemento que há de comum entre nós. Esse elemento que há em comum entre nós falamos aqui, é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que concentra o nosso olhar, a quem a gente deve concentrar o nosso olhar, para que a gente possa produzir essa unidade que vai falar para o mundo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A igreja de Cristo, portanto, não pode estar firmada numa persona. Quando você personifica o Evangelho na pessoa de quem quer que seja, você corre um risco muito grande de se decepcionar e se frustrar, e com certeza isso vai acontecer, é uma questão de tempo. Mas quando você concentra o seu olhar, o seu serviço, a sua força de trabalho, a sua disposição, a sua devoção na pessoa de Jesus Cristo, pode mudar quem quer que seja. Aqui pode ter João, aqui pode ter Pedro, pode ter Maria, porque você vai estar glorificando o nome de Jesus. A Vandinha pediu para vocês falarem o nome das pessoas que estavam orando. Aí eu não ia fazer isso não, que eu vou fazer agora. Mas ela falou para vocês falarem, aí eu vou falar para vocês falarem assim. Fala com uma certa altura assim o nome de vocês, assim. Cada um. 1, 2, 3 e já. Agora fala, todos juntos, o nome que une vocês. Jesus. Faz mais uma vez. Jesus. É isso aí. Aleluia. Amém. Jesus faz aquela interpretação do que significa a cruz. Nem a bala. A cruz para Cristo é o cumprimento de um propósito. Está tudo ok. Pai, eu sei que o Senhor continua me amando.
Quebra as pernas do diabo, né? Fala sério. E eu sei que o Senhor me ama de um jeito, tamanho, e do mesmo jeito que o Senhor ama cada um desses que vão te servir. É lindo isso. É maravilhoso. O que é importante na construção da unidade é essa consciência da necessidade de sermos um. Quando eu tenho a consciência de que eu preciso ser um, não será da minha boca que partirá um plano, uma ideia de dissensão, de oposição. Sempre haverá uma ideia, um discurso, ainda que diverso, mas com um objetivo maior, com o propósito de construir. Tem que haver consciência, tem que haver intencionalidade, tem que haver proatividade e é preciso ter fé. É preciso que a gente ore diante de determinadas situações que nos coloquem na parede, colocando o nosso coração, o sentimento que às vezes atravessam a gente, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que as nossas ações reflitam efetivamente qual é o propósito que está em nós. No direito lá, existe um princípio chamado princípio da boa-fé, princípio objetivo da boa-fé. Ou, na realidade, o princípio da boa-fé objetiva. Fulano de tal está com boa-fé. Você pode mensurar boa-fé? O que está passando na cabeça da pessoa? Então, esse princípio, ele busca que você consiga averiguar as ações que foram praticadas, que revelam que efetivamente as intenções daquela pessoa foram boas. É assim. O que você fez para... Não, eu mandei uma carta, eu tentei ligar várias vezes, olha aqui, né? Coisas dessa natureza. Bom, eu vou dar uma agitada aqui. Olhando esse referencial de Deus, dessa unidade estabelecida entre Jesus e Deus e o Espírito Santo, eles são um no propósito, quando acontece a criação. Estão um. Na correção e na disciplina, quando Adão e Eva são expulsos lá do Éden, quando o povo de Deus vai para o exílio, eles são um também na missão redentora, quando há o desejo de se restabelecer a comunhão entre Deus, entre o homem e Deus. Exatamente lá em Gênesis 3, que vai falar que daquela semente viria um que iria amassar e pisar na cabeça da serpente. A unidade estava presente na preservação das crianças, por exemplo, lá com o exemplo de Moisés e o próprio Jesus. A unidade estava presente na comunhão que ele procurava estabelecer com o Pai quando encarnado, quando ele ia para as sinagogas lá estudar a palavra, quando ele sempre separava um tempo para orar, para falar com Deus. A unidade estava presente na obediência. A morte é a morte de cruz. Ele poderia ter dito não, mas disse sim. Na fidelidade do próprio Deus, que promete a ressurreição, e Jesus ascende aos céus, volta para o Pai. E por conta desse cumprimento, na esperança de que nós um dia vamos morar com Ele nesse céu.
Tudo pela misericórdia. Tudo considerando essa imperfeição nossa. Mas há um desejo do Pai. Você só permite se você abrir o seu coração, se você não extinguir o Espírito Santo, deixar com que Ele haja na sua vida, na minha vida. Aonde essa unidade se revela na igreja? Quando eu subordino o meu interesse pessoal ao interesse do todo, ao interesse da igreja, eu revelo unidade. Meu ego nessa hora, eu queria muito que acontecesse de um jeito, mas não aconteceu. A igreja não quer. Então eu subordino a minha vontade à vontade da igreja. No perdão, a unidade se revela no seio da igreja a partir do perdão. O perdão nada mais é de que uma profunda consciência dessa imperfeição. De que se não fosse a graça do Senhor, nós seríamos condenados. Quando eu consigo entender dessa forma, eu olho para o outro diferente. Eu olho para o outro com a mesma misericórdia, com a mesma graça que me alcançou. Porque eu sou consciente de que eu também tenho uma porção de vacilações. Eu sou imperfeito, um ser imperfeito. Que preciso de você, eu preciso de você para crescer. Eu preciso de você e você precisa do outro. Isso é igreja. A unidade no seio da igreja se exercita por uma coisa muito simples também, na ética. Há um tripé de valores que a gente estabeleceu para a ocupação de alguns lugares de liderança. Conhecimento, disponibilidade, engajamento. A pessoa precisa estar engajada na igreja. A pessoa conhece muito, sabe muito, mas não tem disponibilidade. Não tem como. A pessoa conhece muito, mas não está engajada, não está no seio da igreja, ela não está envolvida com a igreja. Também tem dificuldade. É preciso conhecimento, disponibilidade, engajamento na igreja, mas existe uma exigência que cobre todas essas coisas, que é a questão ética. Se você pode conversar e ter acesso e obter alguma resposta de alguém diretamente, por que você vai jogar no grupo? Para causar, né? Hein? Contenda? Confusão? Para alguém, por exemplo, e aquele telão ali, tá vendo aquela mancha preta no cantinho ali? Aí vocês não vão tirar mais os olhos da mancha preta. Igreja é isso. Igreja é responsabilidade. Responsabilidade. Aqui não é lugar de criança no sentido de responsabilidade ao qual a gente é chamado. É lugar de criança no sentido de o seu coração ser pueril, ser um coração bom, disponível. A igreja revela a unidade a partir da prontidão. Terminando, hein? Esteja sempre disponível para a obra do Senhor. Porque diz assim, ó: portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E quando você for produzir alguma coisa para Deus, não o faça nem por vanglória e nem por contenda. Vou mostrar que eu sou... Ó, nossa diretoria é que... Não. Povoou isso aí, o resultado já é danoso. A unidade é revelada pela sua igreja no serviço. Outro dia vi uma postagem de uma irmã num grupo, e eu falei com ela pessoalmente, que eu achei interessante. Alguns acharam
coisa, mas eu achei interessante. Que em resumo dizia o seguinte: não permita que os seus desconfortos te paralisem. No seio da igreja vão haver alguns desconfortos, mas não deixa de fazer aquilo para o qual o Senhor te chamou para fazer nesse lugar. Certa vez, eu vou ler para eu não, eu vou ler esse pedaço aqui, porque se eu falar, eu posso falar o que não devo. Então vou ler. Pode ser que você seja chamado para exercer uma função que exija sacrifício, e é assim mesmo. Assim acontece com o som, o Leandro ali, com o louvor, com o coral, com a comunicação, com a recepção, especialmente no dia das assembleias. Isso acontece com o pregador que precisa preparar a mensagem. Pode ser que no sábado que você esteja lá no shopping, ele esteja lá debruçado nos livros para poder trazer algo sólido. Não pode ser palha, como diz aí nos seminários. Pode ser que aconteça um evento tremendo aqui no templo e você está fazendo um atendimento médico ali no Help. Ou você está ensinando as crianças lá no Kids. É isso mesmo. São sacrifícios que requerem boa vontade de nós e a consciência de que o nosso serviço é ao final, para que as almas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo e tenham suas vidas transformadas. Isso é igreja. Eu queria estar lá, mas Deus me chamou para fazer isso aqui. O bom é que se revezem, para também que a pessoa nunca participe, aí é complicado, né? Mas que haja essa ideia de que realmente há um sacrifício por detrás. Mas, em tudo, a unidade se revela no amor. Se essa igreja é una, o amor que nos alcança faz com que sejamos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Lá em João 13. O amor vai ser revelador de que somos discípulos de Jesus Cristo. O amor é a marca de todo cristão. O amor. Eu tenho uma tatuagem aqui que tem uma cruz aqui. Mas ela não serve de nada. Poderia ser uma tatuagem de uma cruz imensa nas minhas costas, com a imagem de Jesus Cristo. Um verdadeiro outdoor. Mas se eu não amo, não sou discípulo dele. Sou discípulo de muita coisa, mas menos de Jesus. Pô, bateu na trave. Queria pedir para o coral vir, por favor. Eu fiz escritos, jovem júnior. Eu escrevi alguns versinhos a respeito da unidade de Cristo. A unidade em Cristo. Com base nesse texto de João 17. Eu vou esperar o coral chegar aqui para que eles também ouçam algumas linhas que eu escrevi. A unidade, portanto, ela é desejada por Jesus. Jesus, antes de subir, ele desejou unidade para a sua igreja. Vamos trabalhar essa consciência entre nós, com atitudes de amor. Eu escrevi assim: a oração sincera do Filho, clamando por unidade, Trindade divina um desafio, espelho para a humanidade.
tamanho amor revelado ao orar por mim e por ti, longe do tempo encarnado, perto do futuro por vir. Propósito, comunhão e vida, elementos dessa nobre missão que torna a unidade real, se quebrantado o coração. Quando o ego é deixado de lado, a força já não tem mais razão. Sou eu morrendo por Cristo, vivendo e vendo Cristo na face do meu irmão. É alvo a alcançar pela igreja, mistério que a graça faz cumprir. Impossível tarefa ao ser humano, que não permite o Espírito Santo agir. Mistério do Evangelho encarnado, que revela Cristo, Filho de Deus, revela também que sou limitado, diz ao mundo que sou discípulo seu. Que esses versos pequenos, extratos da palavra de Deus, permita-nos viver a unidade que tanto desejou Jesus Cristo, aquele que por todos nós morreu. A igreja viva esse tempo de unidade, que o Senhor abençoe a todos. Deus nos abençoe. Coral.